O Espiritismo é uma doutrina essencialmente educativa. A essência do Espiritismo é a educação. Mas estamos falando aqui de uma educação diferenciada, uma educação diferente do que temos assistido normalmente. Você sabe por quê? Porque a educação espírita nos informa que todos nós, seres humanos, da infância até a madureza, somos espíritos reencarnados. Ou seja, que já tivemos outras existências corpóreas e estamos tendo esta atual, sempre para nos desenvolvermos, para darmos mais um passo rumo à perfeição. E também nos diz que, como espíritos que somos criados por Deus, todos nós somos dotados de razão, livre-arbítrio, vontade, sentimento. Mas cada um está no seu grau evolutivo, no seu grau de aperfeiçoamento. Por isso, então, não podemos esquecer na educação a autoeducação. Esta é uma fala para você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, tio, tia e, claro, os educadores de uma forma geral. Não esqueçamos que somos espíritos reencarnados e que todos temos livre arbítrio, todos temos vontade, sentimento, razão, cada um no seu grau. E na educação, devemos, então, fazer todos os esforços para permitir que cada um desenvolva mais e mais todo esse seu potencial. Também, quando olhamos a educação através do Espiritismo, nós precisamos levar em consideração o corpo. Sim, este corpo biológico, porque, embora sejamos espíritos, estamos presentemente reencarnados numa nova existência corporal e somos dependentes deste corpo. Precisamos cuidar dele, porque ele é o nosso instrumento de manifestação. E você já reparou que na infância temos limites para nos expressar e que esses limites se ampliam na medida em que adentramos para a adolescência, a juventude e a madureza, conforme o crescimento do próprio corpo, porque somos dependentes desse instrumento, que também, por sua vez, nos influencia. Há uma via de mão dupla. Eu, espírito, comando o corpo, mas recebo dele uma série de influências. Tudo isso através do perispírito, que é o corpo espiritual, que faz a ligação entre eu, o espírito, e este corpo biológico que agora estou utilizando, que é o meu instrumento nesta existência material. Realmente, o Espiritismo tem uma visão bem ampla e profunda do ser humano e da educação. Lembrando que educação não compete apenas à escola, mas também não compete apenas ao lar. Escola e lar, escola e família, são os dois grandes institutos educacionais da humanidade. Devem se dar as mãos. Professores não podem ficar trabalhando distanciados dos pais, assim como os pais não podem cuidar e educar dos filhos distanciados dos professores. A escola e a família têm que se dar as mãos. Pais e professores precisam trabalhar em conjunto e, principalmente, no processo de formação moral dos filhos, desses espíritos reencarnados que estão passando pela infância, que é um período em que o espírito fica mais maleável, mais flexível para receber as boas influências, as boas orientações daqueles que estão encarregados da sua educação. Portanto, para o Espiritismo, a educação reúne a escola, a família e a comunidade.
Ele não olha para compartimentos estanques. Não olha só para a escola, não olha só para a família, não olha só para a comunidade. Não, é o conjunto. E é essa visão que precisamos ter. E o Espiritismo transforma a filosofia que rege a educação. Porque a visão do Espiritismo é uma visão espiritualista, considerando que todos nós somos uma alma imortal, ou espírito imortal. E, portanto, a criança que está à nossa frente é esse espírito. A filosofia espírita nos remete a uma pedagogia transcendente, porque transcende, ultrapassa, vai além do nascer, viver e morrer. E leva em consideração o ontem, as existências passadas que já tivemos, com todos os ganhos e perdas, com todo o bem e todo o mal que realizamos, leva em conta o hoje, com as nossas decisões, utilizando o livre-arbítrio, as influências da própria sociedade, mas tem o olhar para o amanhã, porque sabemos com o Espiritismo que retornaremos pela desencarnação ao mundo espiritual e depois, e o tempo aqui é muito individual para cada um, voltaremos a reencarnar de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, de aperfeiçoamento, de reparação do que fizemos anteriormente, mas sempre com o objetivo de evoluir, de se aperfeiçoar, tanto no campo intelectual quanto no campo moral e, principalmente porque estamos precisando alavancar o desenvolvimento do nosso senso moral. Tudo isso é o Espiritismo que nos dá no campo da educação. Falando mais especificamente a você que é pai, a você que é mãe, olhe para o seu filho ou os seus filhos com o olhar espírita, transcendente, que eles são espíritos reencarnados, tanto quanto você. Dádivas divinas que estão agora com você, para que você possa orientá-los, para que você possa dar a eles bons exemplos, e olhando para a vida, para prepará-los para a vida, mas não simplesmente esta vida material, corpórea, atual, mas olhando para o amanhã, o futuro. E não descuide da formação do caráter, da correção das más tendências, da criação de bons hábitos. Porque aí sim, você, enquanto pai, enquanto mãe, estará promovendo a educação moral, que é a grande tese que o Espiritismo nos apresenta. A educação moral do espírito imortal, presentemente reencarnado, e que é destinado por Deus para chegar à perfeição. É uma arte fazer essa educação, mas todos nós temos o potencial para conseguir exercê-la. Vamos, então, nos trabalhar para podermos, então, melhor educar. Em outras palavras, vamos nos educar para podermos, então, educar. Essa é a visão que o Espiritismo tem sobre a educação. Até o nosso próximo encontro, para mais algumas reflexões nesta série Pais e Filhos, a arte de educar.